Olá, pessoal! Vamos dar prosseguimento à nossa aula A354, a sua parte 2. É uma parte prática, onde eu vou mostrar para vocês como reduzir a resistência de aterramento, reduzindo a resistividade do solo com a aplicação de um produto, que é o Aterra Gel. Então, essa aula é uma aula onde vocês vão ver toda a prática de medição de aterramento sem o produto Aterra Gel, para reduzir a resistividade, e com o produto Aterra Gel. Essa aula é a sequência da aula 354. Essa aula é a parte 2 da aula 354. Então, vamos à nossa aula. Ela é importante, é uma aula prática. Pessoal, continuando ainda a aula A354, a sua parte 2, é uma parte prática. Continuação dessa aula, como podemos melhorar a resistência de um aterramento sem alterar a sua geometria? Aqui nós vamos fazer a aplicação de Aterra Gel em uma haste de aterramento. Fazer a medição dessa haste de aterramento sem o Aterra Gel e com o Aterra Gel. Bom, tratamento químico do solo. Vocês viram na aula A354, parte 1, que o fator determinante de maior peso para a determinação da resistência de aterramento é a resistividade do solo, que ela varia de acordo com a umidade, de acordo com o tipo do solo, a idade do solo, né? E existem casos em que é necessário fazer um tratamento químico do solo com o objetivo de reduzir a resistividade desse solo. Reduzindo a resistividade, vocês viram na aula 1, na parte 1, que reduzindo a resistividade, você vai reduzir a resistência do aterramento. Essa aula eu vou fazer um experimento para vocês com uma haste de aterramento cravada, fazendo o tratamento dessa haste. Meço a resistência sem o tratamento, e meço a resistência com o tratamento. Os produtos existentes no mercado para a redução da resistividade é o Fast Gel, é o Aterra Gel que eu vou utilizar, é o Gen 50, Esses produtos, geralmente, eles vêm em pacotes de 12 quilos. O Aterra Gel, para vocês terem ideia, um pacote de 12 quilos custa R$ 29,00, aqui em Brasília, Então, esses produtos visam reduzir a resistividade do solo e isso vai reduzir a resistência de aterramento. No meu experimento, eu vou aplicar o Aterra Gel. Bom, o que é o Aterra Gel? O Aterra Gel, pessoal, ele é um composto para aterramento natural, à base de silicato hidratado de alumínio. Então, ele é a base de silicato hidratado de alumínio. Ele vai reduzir a resistividade do solo. Isso reduz a resistência do terreno, a resistência de aterramento. Então, ele reduz a resistividade do solo e ainda atua como despolarizante sobre os componentes do aterramento. Ele possibilita um aterramento com baixo valor de resistência elétrica, ele controla os gradientes de potenciais, com a redução dessa resistência, o valor da resistência fica mais estável, devido ao efeito higroscópio, mesmo com variações sazonais, da resistência e da resistividade. Então, ele eleva a vida útil dos componentes, além da proteção contra a corrosão desses componentes. Ok? Então, a nossa aula, essa última parte da aula, eu vou medir o aterramento sem o Aterra Gel. Primeira parte, medição do aterramento sem Aterra Gel. Vou levantar a curva da resistência sem Aterra Gel. Depois eu vou aplicar Aterra Gel. Vou mostrar como que se aplica o Aterra Gel. Bom, o Aterra Gel aplicação, você vai fazer primeiramente um furo de 80 centímetros no solo de diâmetro por 80 centímetros de profundidade. Aqui no meu experimento,
vocês vão ver que eu não fiz o buraco de 80 por 80, porque o espaço que eu tinha para fazer o ensaio era curto. Então, eu fiz no meu ensaio, vocês vão ver, um buraco de 44 por 40 e a profundidade de 32 centímetros, tá? Mas em locais com condições de fazer isso, 80 por 80, esse é o primeiro passo. O segundo passo aqui, você vai colocar 20 litros de água dentro desse buraco, vai aguardar a absorção dessa água pelo solo, ok? Terceiro passo, você vai pegar o aterragel, né? Na terra, misturar o aterragel com a terra, né? Misturou a aterragel com a terra, mistura bem, joga dentro da haste aqui, a haste fica com uma parte superior para fora, no meu caso eu deixei para fazer a conexão. Aqui depois vocês vão colocar mais 20 litros de água, né? Junto com já o aterragel misturado. Vocês vão fazer uma mistura, né? Vai misturar até ele ficar uma pasta ou geleia, como se estivesse fazendo uma massa para reboco, ela vai ficar bem pastosa, né? Aí no quinto passo, uma vez já está bem pastosa, o resto da terra você coloca por cima, tá? Sempre vai deixar um contato aqui para você conectar o seu aterramento. Ok, pessoal? Então, é dessa forma que a gente faz a aplicação do aterragel. Então, agora, vejam na sequência os vídeos. Esse primeiro é a medição do aterramento sem o aterragel e, na sequência, com o aterragel. Então, pessoal, o objetivo dessa aula é fazer a medição de aterramento sem o aterragel, que é o produto químico que reduz a resistividade do solo. Então, eu vou medir aqui para vocês. Uma haste de 2,10 metros foi cravada no solo. Essa fita é uma fita onde vai posicionar as estacas, né, de medição. Nós vamos usar o termômetro digital. E a medição de aterramento vai ser sem o produto químico, que é o aterragel, sem o aterragel, ok? E ele vai determinar a diminuição da resistência de aterramento. Por enquanto, vamos fazer a medição sem o aterragel. Então, agora medindo, vocês podem observar que eu tenho aqui o eletrodo de corrente, o meu eletrodo de tensão e o meu eletrodo que faz a conexão com o ponto de ensaio. O eletrodo de corrente, ele fica a uma distância de 3 vezes a maior malha do aterramento. Aqui, como eu estou utilizando uma única haste de 2 metros, então eu coloquei o eletrodo de corrente a 7,2 metros, onde vocês podem observar aqui na área do terreno que eu utilizei. Está aqui o eletrodo de corrente e o eletrodo de tensão, eu vou estar variando ele na direção da haste a ser medida, de meio em meio metro, e na direção do eletrodo de corrente, também de meio em meio metro. Vamos agora a algumas medições, sem utilizar o aterragel. A primeira medição, pessoal, eu tenho o eletrodo de tensão a 3,5 metros. Olha o valor da resistência de aterramento, sem o aterragel, 97,7. Agora eu vou fazer uma variação do eletrodo de tensão de meio em meio metro na direção da haste e na direção contrária à haste. Vou fazer mais algumas medições. Agora eu vou fazer a 3 metros. Eu venho aqui na minha fita, né? Eu tenho aqui a distância de 3,5. Vou fazer a medição agora a 3 metros. Então, qual vai ser a resistência de aterramento a 3 metros? 96,6. Agora eu vou caminhando na direção da haste a ser medida. Agora a 3 metros. A 3 metros, a resistência de aterramento, ela está dando 94,3, ok? Vou deslocar na posição agora o eletrodo de tensão a 2 metros da haste e vamos medir a resistência de aterramento. 93,9. À medida que a gente vai na direção da haste
tende a diminuir a resistência do aterramento, mas a gente tem esse limite, certo? Então eu vou fazer agora variando na direção do eletrodo de corrente e vou colocar no slide aí para vocês a resistência de aterramento. Registrado esses valores, depois faremos as medições, né? No entanto, utilizando nessa haste aqui, colocando o aterragel. Então vocês puderam observar qual é a resistência do aterramento nessas medições realizadas sem o aterragel. Então, pessoal, vocês viram todo o preparativo, né, para fazer as medições de aterramento sem utilizar o aterragel. Então, eu mostrei no vídeo para vocês uma medição, foram realizadas 12 medições naquele canteiro, onde vocês puderam observar a distância do eletrodo de corrente para o ponto de medição, 7,2 metros. As resistências de aterramento medidas foram, o primeiro ponto seria a 1 metro, 88 ohms, depois 91,2, 94, 94,8, 96,8, 97,8, 98,9 ohms, 100,4, 103,6, 108,2 e 117. À medida que a gente aproxima do eletrodo de corrente, a resistência vai aumentando, fazendo aquela curva ascendente, né? Então, sem o aterragel, essa é a curva da resistência de aterramento. Se nós fôssemos determinar qual seria a resistência de aterramento daquela haste naquele canteiro onde eu fiz os ensaios para vocês, a gente pega as medições que dê no máximo aí 10% de diferença entre elas, né? Então, aqui a resistência de aterramento, vocês podem observar que ela seria nesse ponto aqui, a média dessas três medições, ok? 96,8, 97,8, 98,8. Tira a média disso aqui, você tem a resistência do aterramento. O nosso foco é mostrar a resistência do aterramento de uma haste naquele terreno que vocês viram e depois eu vou mostrar um outro gráfico onde tem a resistência de aterramento sem aterragel e com aterragel. Então, pessoal, a gente fez a preparação aqui para a aplicação do aterragel. Nós fizemos um buraco de 44 por 40 e 32 centímetros de profundidade. O fabricante recomenda 80 por 80, mas como o espaço é pequeno e é só experimental, né? Então o preparo aqui para colocar o produto já está feito. Agora a gente vai colocar água nesse buraco, esperar o solo drenar toda essa água. Vamos misturar o aterragel nessa terra que está nesse vaso aqui. E aqui é o produto, o aterragel. Então vamos fazer essa mistura e depois eu volto novamente com essa mistura dentro aqui do buraco. 20 litros de água colocado no buraco. Agora a gente tem que esperar o solo drenar essa água para depois a gente misturar a terra com o aterragel. Então vamos agora aguardar o solo absorver essa água. Depois a gente faz essa mistura de terra com 12 kg de aterragel, que é uma dose única, tá? O aterramento de qualquer haste, ele é dose única de 12 kg de aterragel, tem o Fastgel, né? E vários outros produtos que podem diminuir a resistividade do solo. Aqui, pessoal, a gente já tem a terra no buraco misturada com o aterragel. Agora a gente vai jogar a água e fazer uma mistura com esse produto e a terra até virar uma gelatina. Então vamos agora mexer e depois toda a terra que sobrou naquela caixinha a gente vai colocar aqui dentro, cobrindo a haste. Aí, pessoal, agora a gente já misturou o aterragel, colocou dentro da haste, né? Agora só falta misturar aquele restinho da terra aqui na haste. E isso tem que ficar durante 5 horas. Aí durante 5 horas
o produto aqui, né, a gente já pode fazer a medição de aterramento. Agora vou misturar a terra. Agora nós já misturamos o resto da terra com a terra gel, né? Jogamos a terra por cima. Agora é só aguardar 5 horas para o produto estar reduzindo a resistividade do terreno. Então amanhã, né, eu vou voltar mais à tarde aqui e realizar a medição do aterramento. E vamos ver para quanto que esse tratamento com a terra gel vai reduzir a resistência de aterramento. Vocês viram lá no início do vídeo o valor da resistência de aterramento e também a curva que eu mostro para vocês da medição do aterramento sem o aterragel, e amanhã faremos com o aterragel. Nós vamos fazer as medições de aterramento nas mesmas condições quando não colocamos o aterragel na haste. O eletrodo de corrente vai ficar a 7 metros do ponto de medição de aterramento, que é essa haste aqui. Eu vou fazer a primeira medição para vocês, que é uma medição com o eletrodo de tensão, distante 3,5 metros do ponto de medição, que é a haste. Então vamos medir a resistência de aterramento. Vamos medir a resistência de aterramento. Olha só, 67,2. Se vocês observarem essa haste sem o aterragel, estava dando mais de 90 ohms, estava dando 97 ohms. Então a gente conseguiu baixar em 30 ohms a resistência de apenas uma haste, tá, pessoal? Aqui não tem configuração em triângulo, não tem nada, tá? Se eu colocar a configuração em triângulo, essa resistência vai cair bastante. Então eu vou fazer todos os ensaios e colocar para vocês. Mas vocês podem observar que a resistência do aterramento nesse ponto, a 3,5 metros da haste, nós tivemos uma redução de mais de 30 ohms, né? Vocês podem observar 67,2 ohms. Pessoal, então complementando todas as medições que foram realizadas, eu fiz para vocês, como eu fiz no primeiro caso sem o aterragel, agora com o aterragel, olha para vocês verem para quanto que a resistência de aterramento caiu, né? Eu executei 12 medições, como vocês viram aí no vídeo, da mesma forma que eu realizei 12 medições nas mesmas distâncias sem aterragel. Agora essa curva em verde é com aterragel. Vocês podem observar que a primeira medição, 54,5, a segunda, 60,1, 63, 64,4, 66, 67,2, 68,6, 70, 73 até 103,6, que é o último ponto mais próximo do eletrodo de corrente. Se a gente fosse obter a resistência de aterramento, né, qual seria a resistência de aterramento? Ela está na média desses três valores aqui, 66,7, 67,2 e 68,6. Essa seria a resistência de aterramento de uma haste com a aplicação do aterragel. Agora, pessoal, vejam vocês um comparativo entre o aterramento sem o aterragel, sem o tratamento do solo, e com o aterragel. Então, com o aterragel, essa curva aqui em verde, vocês podem observar no mesmo ponto de medição com aterragel e sem aterragel, 88 ohms. Com o aterragel, a resistência nesse ponto ela cai para 54,5. Veja vocês que a média antes do meu aterramento estaria aqui, sem aterragel. Com a aplicação do aterragel, a minha resistência de aterramento ela reduz, né, cerca de mais de 30 ohms. Se vocês compararem esse ponto 94 aqui, 63,9, praticamente 30 ohms de diferença, né? Então,
o que tem que ficar claro é que, dependendo da geometria do aterramento que você vai utilizar, né, às vezes torna-se necessário, né, fazer o tratamento do solo. E esse produto, ele reduz drasticamente a resistência de aterramento. Quanto mais, na verdade, ele reduz a resistência de aterramento, por quê? Porque ele reduz a resistividade do solo. Nesse exemplo que eu mostrei para vocês, é apenas uma haste. A resistência ainda está alta, né? Mas a gente conseguiu uma redução muito grande. Só que eu tenho que aliar ao tratamento químico do solo a geometria. Se eu colocar nesse terreno 5 hastes, 6 hastes em linha, se eu colocar 6 hastes em linha, por exemplo, ou fazer um triângulo, eu consigo levar essa resistência de aterramento para valores iguais a 10 ohms ou menor do que 10 ohms. Mas o objetivo da aula foi mostrar para vocês, né, que o tratamento adequado do solo, ele reduz a sua resistividade. Reduzindo a resistividade, você tem a redução da resistência de aterramento.